30 anos depois de comprar um anel por 10 libras, na cotação de hoje R$ 60, uma mulher britânica percebe que foi enganada. Ela olhou para uma avaliadora de joias renomada e não podia acreditar no que tinha acabado de ser dito. Ela pensou que a avaliadora provavelmente havia cometido um erro. A mulher nunca tinha estado em uma situação como aquela. E julgou que nem a avaliadora. Ela não tinha ideia de onde colocar a cabeça. Mas o que ela disse a seguir fez sua conta bancária explodir de números instantaneamente. Uma mulher londrina não identificada estava em seu passeio semanal pelo mercado de pulgas do Hospital da Seita Média, a oeste da cidade de Londres. Passando por diferentes barraquinhas de bijuterias e antiguidades. Tudo parecia muito velho e desgastado e com apenas algumas libras no bolso, ela queria que sua compra valesse cada centavo. Como ela estava olhando colares em um dos estandes, ela não pôde deixar de notar o enorme anel brilhando no canto do olho. Ela se virou para o anel e soube que o destino a trouxe até ele. Ela pegou o anel e olhou para ele por um momento. Mesmo assim, ela se sentia inexplicavelmente atraída por ele. O anel colocado no estande era de um tamanho incrível e o cristal também. A peça inteira parecia joias de um conto de fadas e a mulher sabia que tinha que ter. Não era apenas uma joia, ela amou de todo o coração. Mas servirá como um talismã para lembrar a si mesma, que um dia, se ela trabalhasse duro o suficiente, ela compraria um diamante de verdade. Mal sabia ela que tudo estava prestes a mudar. Ela completou suas compras e comprou o anel com suas últimas 10 libras restantes, R$ 60 nos dias de hoje. A partir de então ela passou a usar o anel todos os dias, em todos os lugares. Anos se passaram e seu talismã ainda estava ao seu lado. Mas um dia uma estranha ida ao supermercado virou sua vida de cabeça para baixo. Em uma bela tarde, voltando do trabalho para casa, a londrina parou em uma mercearia próxima. Ela pegou todas as coisas que precisava e se dirigiu para a fila do caixa. Enquanto esperava, ela não pôde deixar de notar um estranho cobiçando a mão dela. Ela achou isso muito peculiar, mas ela ignorou esse pensamento e continuou esperando sua vez. O que ela não sabia era que o estranho, um homem misterioso, não estava disposto a deixá-la sair do seu campo de visão. O homem não parava de olhar para o anel dela, e a mulher estava começando a se sentir desconfortável. Finalmente chegou sua vez, ela pagou rapidamente por seus produtos, e saiu pela porta. Ainda percebendo o olhar do homem seguindo cada movimento dela e rapidamente ficou desconfiada e temeu pelo pior. E foi aí que ela percebeu que ele ainda a seguia. O que esse homem queria? E como ela poderia se livrar dele? A mulher caminhou rapidamente em direção ao seu carro, consciente de que o homem ainda a seguia. Ela tentou mantê-lo em sua visão periférica, e também perdê-lo na multidão, mas ele parecia inabalável. Ela se perguntou o que ele queria dela. Ou ela estava apenas sendo paranoica. Então a distância entre ela e ele diminuiu e ela o sentiu bem atrás dela. Ela se virou para confrontá-lo e então ele disse algo que a surpreendeu. O homem misterioso a seguiu porque algo sobre seu anel chamou sua atenção. E então ele perguntou a ela algo que a deixou questionando tudo. Vendo o pânico em seu rosto e com seus olhos gananciosos nunca deixando suas mãos, ele rapidamente perguntou se ela se importava em dar uma olhada mais de perto em seu anel. Ela não gostou de ser abordada tão descaradamente por um estranho e supondo uma farsa. Ela simplesmente o dispensou e seguiu seu caminho. A mulher sempre teve seu talismã da sorte ao seu lado, mas um dia ela estava com tanta pressa para trabalhar, que ela esqueceu de colocar no dedo. Tornou-se um ritual durante anos para ela acordar e colocar o anel, mas naquele dia ela estava esgotada de cansada. E enquanto ela se apressava para se vestir e sair pela porta, o anel não estava em seu dedo. O anel era incrivelmente valioso sentimentalmente para ela, que desceu na próxima parada e voltou para sua casa. Não acredito que deixei em casa, ela pensou. E mais ainda depois de ficar tão paranoico com o homem do supermercado. Enquanto ela subia as escadas rapidamente, ela começou a procurar em seu quarto. O pensamento inicial foi procurar o anel onde sempre o guardava. Nada. Não estava lá. Ela sabia que deveria ter sido mais cuidadosa. Algo estava fora do comum sobre aquele homem e seu pressentimento disse a si mesma também.
olhos arregalados, respiração irregular e áspera. Ela virou o quarto de cabeça para baixo, não conseguiu encontrar seu precioso anel. Mas então algo sacudiu sua memória. Quando ela entrou em seu banheiro, lá estava. Ela o colocou lá para se lembrar de colocá-lo de volta depois de escovar os dentes, mas não lembrou. Ela estava lutando para pagar suas contas, isso não era segredo. Tudo o que ela consegue pensar é neste homem estranho que tinha um estranho interesse em seu anel. Ele parecia pensar que o cristal dela anel poderia ter de algum valor. A quem tinha pertencido, ela pensou. O encontro com o homem misterioso foi suficiente para levar o anel para Sotheby's London, uma grande organização privada de Londres que avalia joias e diamantes. Talvez eles pudessem responder às perguntas dela e aliviar sua ansiedade. Ela se perguntou, e se tivesse pertencido a alguém famoso? O anel era velho e a prata estava manchada e havia muita sujeira nele. Alguns dias ansiosos depois, ela finalmente saberá a verdade que dobra sua mente. O suspense a estava matando e de repente uma sensação de pavor tomou conta dela. Sotheby's disse que iria mantê-lo por alguns dias para fazer algum teste na pedra e seu coração despencou. Então a Sotheby's em Londres confirmou a autenticidade do anel. Acontece que seu anel era um gigante 26 quilates diamante branco em forma de almofada, do século XIX. A londrina não podia acreditar, certamente eles cometeram um erro. Como ela poderia estar usando um anel de tanto valor, todo esse tempo? A Sotheby's tinha todas as respostas. A representante Jessica Vindon, que tem todo o departamento de joias das casas de leilões, explicou que um anel de tal valor provavelmente pertencia a alguém da família real britânica do século XIX, e porque a lapidação do diamante estava ligeiramente cega e mais profunda do que nos dias atuais, isso pode levar as pessoas a pensarem que não é uma pedra genuína. Com um corte de estilo antigo, uma forma de almofada antiga, a luz não reflete tanto como seria de um corte de pedra moderno. A organização trabalhou para conservar todo o peso e de torná-lo tão brilhante quanto possível. A forma antiga e o estilo mais antigo disfarçou seu verdadeiro brilho por todos esses anos. Eles também explicaram por que demoraram tanto para obtê-lo autenticado e valorizado. Confirmamos que era realmente um diamante. Nós o testamos com o Instituto Gemológico da América. E isso ditou o preço. Jessica Vindon disse à mulher não identificada que o anel pode custar até 350 mil libras, isso é cerca de 2 milhões de reais se fosse leiloado. A organização continuou a explicar, o corte da pedra estava muito irregular e provavelmente significaria que não brilhava como os diamantes de hoje. Além disso, estava todo sujo, ninguém realmente pensaria que fosse real. A londrina sabia que quando ela estava no mercado de pulgas o anel brilhava. Foi isso que chamou a atenção dela, mas talvez seu talismã da sorte tenha sido mostrado apenas para ela. Tendo levado uma vida de salário em salário, o descarte de outra pessoa tornou-se seu pequeno tesouro e apenas mudou sua vida. O anel foi enviado a leilão e foi vendido por uma quantia impressionante de 656 mil libras. Isso é quase 4,3 milhões de reais. Este grande leilão do seu querido anel não apenas tornou sua vida muito mais fácil e melhor, mas ela finalmente soube que sempre foi uma princesa predestinada àquele anel. Mas e aí? Como você sabe se as joias de sua coleção são valiosas? Espero que este vídeo tenha feito você a ter uma inteligência em comum. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal para mais vídeos como este. E nos siga no Instagram para mais conteúdo.